Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira que nos reunimos para continuar estudando esse livro tão rico que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós já estudamos a parte da Gênese, que trata da origem dos astros, né, e, consequentemente, do planeta Terra. Entendemos que o planeta passou por diversas transformações geológicas, transformações na parte física, e depois também recebeu a parte orgânica, né? Recebeu os seres vivos e, por último, recebeu o princípio inteligente, que somos nós, espíritos. Tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade e continuaremos tendo a oportunidade de viver nesse corpo orgânico aqui, nesse corpo de um ser humano, para o desenvolvimento das nossas faculdades, para que a gente consiga evoluir, né, como espírito, aprender, trabalhar. E depois a gente entrou na parte dos milagres, quando a gente estudou muito sobre fluidos, sobre as faculdades do espírito, as faculdades do perispírito, as propriedades do perispírito. Trabalhamos a dupla vista, desdobramentos, e essas questões aí afetas ao perispírito. E também estudamos, é claro, um pouquinho, né, uma parte da vida de Jesus, quando nós entendemos, através da explicação dos Espíritos e de Allan Kardec, que os grandes feitos de Jesus, talvez grandes feitos muito visuais, né, que chamaram muita atenção, que muitas pessoas chamam de milagres, nós entendemos que foi um exercício da sua faculdade moral e intelectual para fazer esses prodígios, né? Então, a gente aprendeu ali que não se tratam de milagres ou de coisas sobrenaturais, mas sim de faculdades naturais, né? Como nós espíritas, kardecistas, sabemos que não existe nada que é sobrenatural, porque algo sobrenatural estaria sobre a natureza e, portanto, estaria sobre as leis de Deus. E isso é impossível, porque as leis de Deus são perfeitas, né? Elas são perfeitas, então, por isso mesmo, não admitem exceções. E depois, nós entramos, então, agora na parte que nós tratamos das predições. E na semana passada, a gente começou um pouquinho sobre predições. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, eu vou retomar só um pouquinho que a gente falou na semana passada, que é muito importante, e a gente já continua. Então, nós estamos no capítulo 6. Capítulo 6, nós passamos há muito tempo atrás. Nós estamos no capítulo 16. Né? Esse algarismo romano, às vezes, dá um tombo na gente. Capítulo 16, e nós vamos para o item 5. Rapidamente, eu só vou falar isso aqui de novo, essas imagens que a gente usou semana passada, só para a gente retomar, porque é muito importante. Prever algo que vai acontecer é impossível, no sentido de que nós temos o livre-arbítrio e as coisas são conduzidas. O que pode acontecer é que um espírito ou um ser humano, né, um espírito encarnado, através da expansão, né, do seu perispírito, né, além da matéria, ele consiga antever algo, mas não porque ele está adivinhando o futuro, no sentido vulgar da palavra, né, de adivinhações. O que acontece é uma abertura do campo de visão, e aí ele consegue ver como as coisas andam, ele consegue ver além do tempo e do espaço. Por isso que o exemplo que Kardec dá é de uma pessoa que está no alto da montanha e olha um caminho lá embaixo. Quem está no alto da montanha tem uma visão mais ampla. Então, ele consegue ver alguém que está andando no comecinho da estrada e consegue ver os percalços que esta pessoa terá que atravessar para chegar ao fim da estrada. Então, ele vê lá na frente um buraco,
um pouco mais para frente, um ladrão escondido, um riacho que ele vai ter que passar. Essa pessoa que está no alto da montanha, para ela, na visão dela, ela não prevê o futuro. Porque o penhasco e o viajante lá no começo da estrada são parte do presente. Porque através da sua visão muito ampla, ela vê os dois ao mesmo tempo. Diferente dessa aqui. Aqui eu não... Kardec deu o exemplo da época dele, né? Então, era um homem na alta montanha. Mas nós já estamos aqui nos arranha-céus e nos helicópteros da vida. Então, eu peguei essa imagem aí. Nós conseguimos ver, numa visão aérea, o começo da estrada, a curva lá na frente, o carro que está lá na frente, aonde que tem bifurcação, aonde que não tem bifurcação. Isso, para nós, é presente. Todo o nosso campo de visão é presente. A gente vê ao mesmo tempo a curva, a bifurcação, o carro que está no começo, o carro que está no final. Diferente dessa mulher aqui, coitada. Ó. Ela está dentro do carro. A visão dela é muito limitada. Ela vê no máximo o carro da frente. Ela não sabe que lá na frente tem uma curva, como a gente consegue ver na visão aérea. Ela não sabe que lá na frente tem uma ponte, tem um carro quebrado. Então, presente para quem está aqui no volante é que você está vendo à sua frente. Presente para quem está lá no alto é um campo muito maior. Então, a predição é isso. Eu só vou reforçar porque é bom que esteja clara essa ideia para nós, porque Kardec trabalha ela durante todo o texto. Então, isso é uma predição, é a visão ampla do que está acontecendo, né? E é isso aí. Muito bem. Lembrando, claro, que nós estamos aqui numa reunião, uma mesa redonda. E como o trabalho espírita, não existe hierarquia. O espiritismo não tem hierarquia. Então, vocês podem se manifestar quando quiserem. Muito bem, então vamos lá. Item 5. Pode também semelhante missão ser confiada a certos homens, desta maneira. Por que Kardec está falando isso? Porque no item anterior, ele estava falando de missão de espíritos, que podem, através das comunicações, trazer para nós encarnados a sua visão ampla. Que fala, lá na frente vai acontecer tal coisa. Mas não porque ele está prevendo, né, o futuro. Na cabeça dele aquilo não é futuro, é uma coisa só, uma visão ampla. Né? Mas Kardec está trazendo aqui para nós que isso também acontece com certas pessoas. Por isso que ele diz, pode também semelhante missão de trazer essas predições ser confiada a certos homens. Né? Kardec usa homens, mas está falando de ser humano, pode ser homem, mulher, enfim. Desta maneira, 2 pontos. Aquele a quem é dado o encargo de revelar uma coisa oculta, recebe a sua revelia e por inspiração dos espíritos que a conhecem, e revelação dela e a transmite maquinalmente, sem se aperceber do que faz. Né? Então, Kardec está explicando aqui que algumas pessoas, né, alguns médiuns, ele tem, pela sua responsabilidade e por inspiração dos espíritos, conhecer alguma revelação. Né? Ela saber o que vai acontecer, que para nós seria o futuro, né? Nós que temos a visão reduzida, aquele conhecimento que os espíritos têm é mais amplo. Então, muitas vezes a gente transmite maquinalmente, tem essas intuições, e a gente nem percebe que está trazendo essas informações. E Kardec continua. É sabido, ao demais, que assim, durante o sono, como em estado de vigília, ou seja, acordado, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire, em graus mais ou menos altos, as faculdades do espírito livre. Então, vejam que interessante. Kardec trabalhou a dupla vista conosco no capítulo dos milagres. A gente sabe que, quando a gente dorme, a gente tem uma expansão do espírito, a gente tem uma expansão, claro, a gente não vai ficar tão livre quanto um espírito desencarnado, mas a gente tem uma certa liberdade.
às vezes num transe, né? Na dupla vista. Nós, espíritos, conseguimos nos desprender um pouco do nosso corpo. Com esse desprendimento, a gente adquire, em maior ou menor grau, as faculdades do espírito livre. E o que o espírito livre tem que nós não temos? A visão ampla, a visão lá do alto da montanha, a visão lá do arranha-céu. Então, muitas vezes, nós que estamos aqui presos ao corpo material, que estamos encarnados, nessas expansões, seja pelo sono, por um transe, ou pela faculdade da dupla vista, a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais ampla do que nós temos aqui encarnados. E daí a gente consegue atingir essa visão mais ampla, que pode, inclusive, trazer alguns acontecimentos que ainda virão a acontecer. Deixa eu só ler aqui o comentário da nossa amiga Lucélia. O que pode ser visto? O futuro não está construído. Exatamente, Lucélia. O futuro a gente constrói, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas, através de uma visão mais ampla, algumas coisas os espíritos conseguem ver que vão acontecer. Eu uso um exemplo, ele é meio bobinho, mas mais ou menos assim. Se a gente molha uma toalha e coloca ela na sombra, e molha uma toalha e estica ela ao sol, a gente prevê o futuro, porque a gente sabe qual que vai secar mais rápido. Mas isso é o nosso conhecimento das circunstâncias, né? Assim como mãe que gosta de fazer isso, você está lá cozinhando, a mãe vem e fala, vai queimar isso aí, porque ela tem experiência, eu pus pouca água ali na carne. Então, através dessa visão mais ampla que ela tem, nesse caso do meu exemplo, pela experiência. No caso das predições, é uma visão ampla que os espíritos têm. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é difícil, ou praticamente impossível, você falar o dia e a hora do que vai acontecer, porque até aquele acontecimento, nós temos o livre-arbítrio dos seres humanos. Ninguém sabe se vai estourar uma guerra amanhã ou depois. Mas os espíritos conseguem ver a condução que o planeta está tendo, né? Então, eles conseguem ter essa visão um pouco mais ampla. Não sei se ficou claro, ou se alguém quiser acrescentar ou fazer algum comentário para ajudar a explicação para a Lucélia, podem ficar à vontade. Enquanto eu dou um gole d'água aqui. Eu acho que é isso mesmo, Carlos. Poderíamos dizer que a amplitude de visão, igual você deu o exemplo da mãe, né? Não é que ela está adivinhando, ela conhece aquele fato. E se está encaminhando daquele jeito, o resultado é inevitável, né? Então, eu penso que é por aí mesmo, né? Então, não é que adivinhou, não é que foi encaminhado para aquilo, né? Então, a pessoa está andando num precipício, sem cuidado, fala, fulano, você vai cair. Desse jeito você vai cair mesmo, e cai. Então, não é castigo, não é previsão, é a possibilidade, né, de um fato quase que certeiro, né? Exatamente. É igual quando tem um exemplo também que a gente vê acontecer, é a pessoa que é imprudente no trânsito. O cara está correndo, está tomando a cerveja e dirigindo, está mexendo no celular. Esse cara uma hora vai causar um acidente. Você não sabe quando, se é hoje, se é depois de amanhã, se é daqui a um ano. Mas a gente, pela nossa experiência, né? Eu também dei o exemplo das professoras que olham um menino, né, no começo, e falam, ixi, esse aí, quando crescer, vai ser difícil, ou esse aí tem um futuro muito bom pela frente. Porque as professoras veem o encaminhamento que as crianças vão tendo, as condições que ela tem para desenvolver os estudos. Muita coisa pode acontecer. A pessoa que é imprudente no trânsito pode cair a ficha, ela mudar. Isso faz parte do livre-arbítrio. Mas, através da visão ampla, a gente consegue entender como as coisas vão se dando. Imagine um espírito que está livre da matéria, que tem a moral elevada e a inteligência elevada, né? As condições que eles têm
de perceber o que vai acontecer. Bom, aí Kardec continua dizendo o seguinte, ó. Se for um espírito adiantado, se sobretudo houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse feito, gozará, nos momentos de emancipação da alma, da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso e verá como presente os sucessos desse período. Então, a gente imaginar um espírito evoluído aí, ele vai conseguir ver mais ou menos para frente o tamanho desses acontecimentos, né? É lógico, e como ele coloca aqui, especialmente os que têm uma missão especial, né? Eles conseguem ver o fruto, né? É como se ele, na hora que vai plantar, né? Ele planta, ele está vendo a semente que está sendo plantada, então ele sabe o fruto que vai dar. E aí, a depender do seu grau de evolução, ele consegue abarcar maior ou menor período, né? Vai depender muito da amplitude da visão. Aí a Gisele falou que isso tudo tá maravilhoso, tá mesmo, Gisele. Essa parte é muito bonita do livro, né? E a Lucélia diz, ó, uma análise dos acontecimentos. Lucélia, eu acredito, e aí o microfone está aberto para todo mundo, o espírito desencarnado, Kardec vai tratar disso um pouco mais para frente, ele consegue fazer uma análise, só que ele não está, como nós, limitado pelo espaço-tempo. Então, ele consegue, como a gente usou o exemplo, ver lá de cima. Imagina alguém no alto do 10º andar, ele vê as duas esquinas juntas, né? Ele consegue, pela amplitude da visão, ver o que está acontecendo sem essa limitação que nós temos. Porque, para nós, o espaço e o tempo são muito fortes, muito presentes, porque nós estamos encarnados, né? Tanto é que a gente trata aqui, escuta várias vezes. O tempo e o espaço para os espíritos é diferente, porque a percepção é outra. Não sei se eu consegui te responder, ou se... Mas eu acho que a gente indo desenvolvendo aqui o texto, talvez fique um pouco mais claro, ou até consiga instigar mais dúvidas, o que é muito bom, né? No estudo é muito bom essas instigações. Então, Kardec vai continuar e dizer o seguinte para nós, ó. Pode, então, revelá-los no mesmo instante, ou conservar lembrança deles ao despertar. Está falando de nós, encarnados, né, num sono, num transe. A gente pode revelar imediatamente, porque a gente teve aquela visão, ou a gente pode, ao acordar, né, trazer essa informação. E aí Kardec diz, se os sucessos hajam de permanecer secretos, ele os esquecerá, ou apenas guardará uma vaga intuição do que lhe foi revelado, bastante para o guiar instintivamente, né? Então, se aquela informação que o encarnado teve, ele não pudesse ser revelada, ele vai guardar essa luzinha, esse instinto que vai conseguir guiá-lo, essa intuição, para ele poder trabalhar, né? Eu não vou dar exemplos concretos, porque seria um chute meu, né? Eu não vou fazer isso. Mas tem várias pessoas, vários aí cientistas que tiveram intuições, né? Começaram a esboçar projetos ou coisas que seriam importantes para o desenvolvimento da humanidade, né? E eu acredito, e aí a opinião minha, isso aqui não está no texto, é minha, então se estiver errado, quem está errando sou eu, que essas pessoas tiveram alguma intuição, né? Ou trouxeram informações aí de vidas passadas e tudo mais. Vamos lá, então. Item 6. É assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções, e é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes.
É ainda por isso que se veem os grandes capitães avançar resolutamente contra o inimigo, certos da vitória. Que homens de gênio, como, por exemplo, Cristóvão Colombo, caminham para uma meta, anunciando-a previamente, por assim dizer, o instante em que a alcançarão. É que eles viram essa meta, que para seus espíritos deixou de ser o desconhecido. Então, eu não utilizei exemplo, mas Kardec está dando um aqui, que ele acredita que seja o caso de Cristóvão Colombo, que foi quem descobriu a América, né? Se não me engano, as professoras de plantão aí corrigem, que eu não estudo isso aí tem muito tempo. Né? Cristóvão Colombo chegou aqui na América numa época em que se acreditava que a Terra era plana, né? Que ele poderia cair lá no final do horizonte, mas ele tinha a sua intuição e tudo mais. Então, é isso que Kardec está trazendo para nós, né? Eu acho não, faz parte do desenvolvimento da humanidade essas intuições. Né? A gente tem cientistas aí que encana com uma coisa e não tira aquilo da cabeça enquanto ele não provar, e ele não consegue prova, ele passa a vida para provar, porque ele tem a certeza, mas não consegue provar. Essa certeza uma hora vem, né? E se a gente utilizar de uma aqui, do conhecimento básico, por exemplo, é a existência de Deus. A existência de Deus, ela é certa para muitas, né, para a maioria das pessoas, talvez, desde muito tempo atrás, né? É uma intuição que está dentro do nosso coração, né? A gente não é uma predição, mas é uma intuição, e a gente tem, muitas pessoas têm essa certeza, busca-se provar cientificamente por isso, por aquilo, e a gente consegue, através da filosofia, do raciocínio, conseguir essa existência, né? Mas muitas, como diz Kardec aqui, muitas pessoas têm essas predições e avançam numa meta certas de que a alcançarão, porque tiveram essas visões nos seus momentos de desdobramento. Né? Um momento de emancipação do espírito, né? Pode ser pelo desdobramento e por outros fatores também. E aí eu grifei, né? Porque a tecla, talvez a gente pudesse dar uma tecla para o livro que a gente estuda, não existe o sobrenatural. Então, Kardec toda hora cutuca isso. E aqui é de novo, ele fala o seguinte, ó: nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Então, não é sobrenatural, é mais um fato natural que a gente ainda não domina completamente, então por isso que muitas pessoas acreditam que seja sobrenatural. Depois ele continua dizendo o seguinte, ó: ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir em que lhe estabelece o princípio fundamental. O Kardec, muito consciente, está falando para nós, ó, o que é o dom da predição? O dom da predição é uma propriedade da alma e na relação do mundo visível com o mundo invisível. Então, é uma faculdade de certas pessoas, quando a gente está tratando aqui dos encarnados, uma faculdade que ela tem dessa emancipação e ter um contato, ter uma liberdade um pouquinho maior que os demais do corpo material. Então, consegue ter essa visão um pouco mais ampla. Se a gente pensar no exemplo do alto da montanha e da pessoa que está na estrada, é como se a pessoa que está na estrada, em determinados momentos, conseguisse parar o carro e subir um pouquinho na montanha e olhar lá na frente. Eu falo, nossa, lá tem uma ponte. E desce, e aí ela dirige até chegar na ponte. É mais ou menos isso, né? Aqui agora, nesse item 7, Kardec vai tratar do que mais talvez nos incomode nesse estudo, que é o livre-arbítrio. Incomode no sentido de causar dúvidas, né? Então ele diz o seguinte, ó, item 7. Muitas vezes, as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no de sonambulismo,
veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, o que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento. Atravessando o pensamento o espaço, como os sons atravessam o ar, um sucesso que esteja no dos espíritos que trabalham para que ele se dê, ou no dos homens cujos atos devam provocá-lo, pode formar uma imagem para o vidente. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, seja no estado de sonambúlico, seja no estado de êxtase, o médium ele consegue ver o futuro como que desenhado num quadro, né? E que poderia se explicar pela fotografia do pensamento. Ele veria, né, aquela imagem, né, plasmada. E aí ele fala, atravessando o pensamento o espaço, ou seja, o pensamento atravessando o espaço, né, um sucesso que esteja no dos espíritos que trabalham para que ele se dê, ou seja, os espíritos estão trabalhando para que algo aconteça, algum sucesso aconteça, ou que os homens devem provocá-lo, ele pode formar uma imagem vidente. Então, os espíritos estão trabalhando, por exemplo, para dar algum encaminhamento. E essa pessoa, nesse desdobramento dela, no êxtase, no sonambulismo, ele vê o quadro, a imagem do pensamento que os espíritos estão trabalhando para que aconteça. Então, ele entende que aquilo vai acontecer. Ou quando o homem vai descobrir algo, né? O ser humano vai descobrir algo. Por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo é a terceira revelação, né? Profetas podem ter sentido, como é que eles falavam? Jesus vai voltar, ou alguma coisa assim, né? Terá mais uma revelação. Porque o ser humano descobriria aquilo. Aquilo era um trabalho que os espíritos estavam fazendo. Então, quem conseguia se emancipar, conseguia ver esse quadro desenhado, né? Que é a fotografia do pensamento. Lembra que a gente brincou uma vez, né? Que a pessoa que vê a fotografia do pensamento olha para a Ana e fala assim, a Ana quer tomar um café com o Caio, porque ela está pensando que quer tomar um café comigo, né? Então, a pessoa vê aquele quadro. E aí ela vira para outra e fala assim, ó, a Ana vai convidar o Caio para tomar um café. Adivinhou o futuro. Porque a Ana está com aquela intenção, tá aquele quadro desenhado, né? E aquilo, uma hora ou outra, vai acontecer, quando a oportunidade vier, né? E a Ana mandou até um joinha aqui, nós temos que marcar esse café, Ana. Bom, depois Kardec vai dizer o seguinte, ó. Mas, e aí vem a parte do livre-arbítrio, ó. Mas, como a sua realização, a realização dessa intenção, desse sucesso, né? Que o homem está buscando, que os espíritos estão trabalhando para que aconteça. Mas como a sua realização pode ser apressada ou retardada, ou seja, atrasada, por um concurso de circunstância, este último vê o fato sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Porque nós temos o livre-arbítrio, uma série de coisas ali. Então, Ana vai tomar um café com o Caio. Quinta, sexta, sábado, não dá para saber. E se a Ana tiver um compromisso, né? Ou se acabar o pó de café, ela fala, não vai dar para chamar hoje, vai ter que ficar para amanhã. Essas coisas a gente não controla. A gente controla individualmente, né, o livre-arbítrio. Mas a circunstância ampliada não dá para saber, né? Então, se a gente fizer uma análise, olha, uma hora os carros serão todos elétricos. Por quê? Porque os seres humanos estão caminhando para isso, estão estudando, já estão colocando no mercado, vai buscar baratear. A gente sabe que a gasolina, né, o petróleo, ele não é renovável, ele vai acabar. A gente precisa de uma energia renovável, temos a preocupação ambiental. Então, isso vai acontecer. Quando? Aí tem um monte de circunstâncias no meio. Então, a gente não sabe quando, mas isso um dia vai acontecer, é o que tudo indica. Né? Então, imagine nessa amplitude espiritual, os espíritos podem saber, olha, pensando individualmente, olha, aquele rapaz ali um dia vai trazer uma informação importante, vai fazer um trabalho. Quando?
Vai depende dele, né? Se ele ficar desviando do caminho, vai demorar mais. Se ele conseguir firmar a reta, vai ser mais rápido. Então, é por isso que aí que está o livre-arbítrio, né? Que muitas coisas podem mudar. Dizem até, eu não sei se isso é verdade, se alguém souber, puder dizer, quando Kardec, né, recebeu a missão, né, de trazer aí conduzir aí os livros do Espiritismo, uma vez me disseram, não sei se foi numa palestra, que estaria encarnado uma outra pessoa, um companheiro dele, não me lembro quem que é, que se ele falhasse, poderia continuar o trabalho. Eu não sei se essa informação procede, né? Mas faz sentido. Pode ser que ela não seja verdadeira, mas faz sentido. Por quê? Kardec era um ser humano, ele poderia ter errado, ele é um ser humano como nós. Claro, um espírito muito desenvolvido, né? Não estou comparando ninguém com Kardec, não. Mas ele recebeu a missão e se esforçou para poder cumprir o seu trabalho. Fique à vontade, Marleninha, pode falar. Assim, acho que em obras póstumas, quando ele foi convidado pelos mentores para fazer esse trabalho, né? Ele falou, e se eu não aceitar? Aí eles falaram, se você não aceitar, nós vamos convidar outro. Né? Mas, assim, não sabe exatamente quem é, nem nada. Porque a perguntinha dele é bem, né? É bem dele mesmo. Mas e se eu não aceitar? E se eu não quiser? Aí nós vamos convidar outro. Aí, mais adiante, nessa mesma comunicação, depois ele fala que aceitou, que sofreu, que perdeu amigos, que teve detratores, mas se fosse para fazer novamente, ele faria. Muito bonito isso aí. Então a informação é essa mesmo, a Marleninha corrigiu muito bem. Ele foi convidado e ele mesmo falou assim, se eu não aceito, tem outro. Né? Então, é isso. Os espíritos poderiam antever, ou alguma pessoa encarnada, vai vir um cara aí que vai reunir as informações dos espíritos, vai formar uma doutrina. Eles não podiam cravar que era Kardec. E se ele não aceitasse? É porque tinha tudo para aceitar, né? Mas ele tem um livre-arbítrio. Se é lei natural, ele fala, não vou mexer com isso, não. Então, é exatamente essa informação. Então, a gente percebam, que entre a predição e o acontecimento, há uma série de fatores que podem apressar ou retardar o acontecimento. Bom, e concluindo aqui o item 7, Kardec diz o seguinte, não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que se não concretizem em realidade, donde os frequentes erros de fato e de data nas previsões. Olha aí que bonito, é exatamente o que a gente acabou de falar. Então, muitas vezes, o que ele viu, aquele pensamento, aquela fotografia do pensamento que a pessoa viu, não passou de um projeto, porque não se realizou. Olha, a pessoa observa e fala, nossa, aquele grupo lá do Luz e Amor vai fazer tal coisa. Aí a gente se desentende aqui, briga, o projeto não vira nada. Então, daí que está o erro na predição, porque tem uma série de fatores, e dentro desses fatores, um muito forte, muito preponderante até, é o livre-arbítrio. Né? Fica à vontade, Verinha, pode falar. Você falou de projeto, e eu me lembrei de quinta-feira, a Marleninha e a Odila começando um projeto. Que coisa maravilhosa! Alguém daqui mais assistiu? Foi muito bom, Marleninha. Ai, que bom, obrigada. Tomara que vingue. Isso mesmo. Que projeto é esse? Fiquei curiosa. Evangelização de paz. Depois eu explico para você direitinho. Você vai participar também. Tá vendo? Isso aí também, uma pessoa lá atrás, se visse isso, ele faria uma predição, que antes, quem criava a criança era praticamente a mãe, né? O pai estava com outros afazeres e o mundo mudou, né? E é daí a importância do projeto aí da Marleninha, que vai vingar. Isso aí a gente sabe que o pessoal é trabalhador, se tudo correr bem, vai dar certinho. Bom, item 8. Para compreendermos as coisas espirituais,
Isto é, para fazermos delas ideia tão clara como a que fazemos de uma paisagem que tenhamos ante os olhos, falta-nos, isso aqui é muito importante, eu vou ver, falta-nos, em verdade, um sentido, exatamente como ao cego de nascença, falta um que lhe faculte compreender os efeitos da luz, das cores e da vista sem o contato. Então, daqui, a gente entende a dificuldade que nós temos, tanto nas predições, quanto nas visões, né, em alguns sonhos. Por quê? Kardec está falando para nós o seguinte: uma pessoa encarnada compreender as coisas espirituais, falta um sentido específico, né? Daí ele fala, falta um sentido. É como se um cego de nascença, alguém que nunca viu nada, tela branca ou tela preta, nunca viu nada. Você fala assim, o Caio está com uma camiseta meio vermelha, meio laranja. Como é que você explica para uma pessoa que nunca viu cor nenhuma que existem tons de cores? Muito difícil, né? Uma vez eu conheci um rapaz que nasceu cego de um olho. Nasceu, um olho dele ele é totalmente cego. Ele falou, já tentaram me explicar, mas eu não entendo como é que você consegue enxergar com os dois olhos de uma vez. Você vê duplicado? Eu falei, não. Eu falei, cara, eu não entendo isso. Porque ele nasceu assim, então não dá, ele não tem esse sentido. Aqui é a mesma coisa, Kardec está falando, olha, nós encarnados, para compreender o que se passa no mundo espiritual, falta um sentido, por isso que a gente tem uma aproximação, né? Tanto é que muitas vezes a gente, né, num transe, num sonho, a gente fala, nossa, é uma sensação boa, mas a gente não consegue definir ou explicar concretamente aquilo, porque falta um sentido. E aí Kardec explica, ó, daí se segue que somente por esforço da imaginação e por meio de comparações com coisas materiais que nos sejam familiares, chegamos a consegui-lo. Vou dar um exemplo. Estava numa reunião uma vez, e uma pessoa, um médium, né, falou, nossa, eu desdobrei, fui para um lugar assim, assado. O que ela está falando é comparativo. Ela fala, é um gramado, era um lugar gostoso, porque ela está utilizando as palavras que ela conhece, o material que ela conhece, para descrever algo que lhe falta no sentido. É como a criança vai tentar explicar alguma coisa, né? Ela, às vezes, como é algo que foge do conhecimento dela, ela faz uma comparação, né? Ela não consegue falar exatamente aquilo. Então, ela fala, estou com uma dor aqui. Mas dói aqui ou lá? Dói aqui. Ela não consegue. Ela ainda não tem essa percepção. Então, falta esse sentido para nós encarnados. Daí a dificuldade. E aí a gente vai utilizar do quê? Da imaginação e da comparação para conseguir descrever aquilo. Porque esse sentido material, esse sentido de percepção do mundo espiritual, a gente ainda não, a gente não tem por causa da nossa condição de estar encarnado, né, materializado. O corpo materializado, né? Bom, aí Kardec continua dizendo o seguinte, as coisas materiais, porém, não nos podem dar das coisas espirituais, senão ideias muito imperfeitas. Razão porque não se devem tomar ao pé da letra essas comparações e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da efetiva elevação deles, nem que eles precisem estar em cima de uma montanha ou acima das nuvens para abrangerem o tempo e o espaço. Então, o que Kardec está dizendo? Ó, as coisas materiais dão uma noção do que é o mundo espiritual, mas a gente não consegue, não é igual. A gente faz uma comparação. Então, a gente tem uma ideia imperfeita. Uma ideia imperfeita. Por isso que a gente não pode tomar ao pé da letra as comparações, né? Então, a pessoa, o exemplo que eu dei. Eu estive num lugar gramado. Não é gramado igual o nosso, tá? A terra, você põe sementinha e nasce, ela tem, é parecido, é próximo, é uma ideia daquilo, né?
Então, a gente não vai tomar o pé da letra. E outra coisa que Kardec está dizendo aqui, que é muito importante, que é o seguinte, ó, a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da efetiva elevação deles. Então, quando a gente fala que ele está lá no alto da montanha, o espírito não precisa, vou ver como é que está na Terra, ele não precisa ir lá longe da Terra, fisicamente, olhar, estou vendo o mundo de longe para eu poder ter essa percepção. Não é assim. A abrangência de espaço e tempo vai depender da efetiva elevação do espírito, né? Então, o espírito mais elevado vai ter uma percepção maior. O espírito menos elevado vai ter uma percepção menor. E aí vem uma informação muito importante depois, ó. Tal faculdade lhes é inerente, ou seja, tá com eles de todo jeito, ao estado de espiritualização, ou, se o preferirem, de desmaterialização. O que significa? Essa capacidade de percepção ampla, ela é inerente ao espírito. Ou seja, o espírito que está desencarnado, ele está desmaterializado, ele vai ter uma visão mais ampla do que nós que estamos encarnados. Porque isso é uma faculdade inerente do espírito. Ó, vejam a explicação de Kardec. Ó. Quer isto dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, se bem muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Esta comparação objetivava simplesmente mostrar que os acontecimentos pertencentes ainda, para uns, ao futuro, estão para outros ao presente, e podem assim ser preditos, o que não implica que o efeito se produza de igual maneira. Ou seja, o espírito que está desencarnado, ele vai ter uma visão mais ampla. Mas o seu grau de alcance de visão vai depender do seu grau de evolução. Né? Então, o homem colocado sobre a montanha vai depender do... É um comparativo que Kardec fez, então vai depender do seu grau de elevação para que ele tenha essa visão mais ampla. Nós que estamos presos à matéria, estado de vigília, né, sem a expansão, a gente não tem essa profundidade. Com o desencarne, a gente fica livre da limitação do corpo físico, do cérebro, especialmente. E a gente vai ter uma visão um pouquinho mais ampla. Mas essa visão ampla, ela tem graus, e vai depender da nossa capacidade evolutiva, para que a gente consiga ver mais amplamente ou menos amplamente, a depender do nosso grau de evolução. Alguém quer fazer algum comentário? Está todo mundo com a cara de curioso, assim, de nossa senhora. É difícil, né? Bom, o Kardec vai explicar um pouquinho melhor essa questão do desencarnado que eu falei agora. Ó. Portanto, gozar dessa percepção, não precisa o espírito transportar-se a um ponto qualquer do espaço. Ou seja, o espírito, ele não precisa fisicamente, se ele tiver o alcance, ir em outro lugar para ver o que está acontecendo. Ele tem essa profundidade natural, pelos fluidos espirituais. E ele continua. Pode possuí-la em toda a sua plenitude aquele que na Terra se acha ao nosso lado. Tanto que se achasse a 1000 léguas de distância, ao passo que nós nada vemos além do nosso horizonte visual. Né? Então, imaginem, estou aqui no meu quartinho e tem um espírito aqui do meu lado. Esse espírito tem um alcance de visão muito maior que o meu, porque eu olho para frente, tem a parede, computador, meus livros, janela. Estou limitado. O espírito, não. Ele não precisa... Kardec está querendo dizer o seguinte, eu estou aqui. Se o espírito quiser me dar uma comunicação de como está a minha esposa, ele não precisa sair do quarto, ir lá na cozinha, falar, fica tranquilo que ela está acabando de lavar a louça, não vai sobrar nada para você. Ele não precisa fazer isso. Porque a percepção dele alcança tanto o espaço quanto o tempo. Então, ele não precisa se locomover, se deslocar. Né? Depois ele continua. Não se operando a visão nos espíritos,
do mesmo modo, nem com os mesmos elementos que no homem, muito diverso é o horizonte visual dos primeiros, que são os espíritos. Então, se eu tentar ver se a Letícia acabou de lavar a louça, eu não consigo, porque eu estou vendo uma parede aqui, porque a luz bate na parede e reflete no meu olho, porque eu estou preso aqui na matéria, meu cérebro, meu olho físico. O espírito não está, então ele consegue ter essa profundidade, ele alcança além do espaço que a gente alcança, né? Porque ele não tem essa limitação. Ora, Kardec diz, ora, é precisamente esse o sentido que nos falece para concebermos. Então, esse é o sentido que a gente não tem. O sentido que Kardec falou que o encarnado não tem de perceber o mundo espiritual é esse. Porque a gente pode imaginar o que seria a Letícia terminando a louça. Mas tem um monte de parede no meio, tem um monte, a gente não consegue conceber, a gente tem uma ideia do que é. Mas a gente Vai consegue... que ela resolveu folgar, hein? Pois é, às vezes está assistindo televisão, né, Marlene? É. Ainda vai deixar um pouco para mim. Mas então, ela... Hã? Faz ela bem. Faz nada, eu que fiz a janta. Então, é por esse sentido que nos falta. A gente só pode imaginar como seria essa visão. Quem consegue ver mesmo é o espírito. A gente não consegue, a gente não tem esse sentido. E aí Kardec fala, ó, o espírito, ao lado do encarnado, é como o vidente ao lado do cego. Então, o espírito desencarnado do meu lado, que sou um espírito que está encarnado, é a mesma coisa que eu do lado de um cego, que eu vou falar para ele, ó, na frente tem um computador preto, né, do lado tem uma tela, aqui tem um porta-retrato, ali tem um livro, eu vou descrever para ele. E cabe ao cego fazer o quê? Imaginar o que eu estou falando. É a mesma coisa quando o espírito traz informação, cabe a nós imaginar para poder transmiti-la. Fica à vontade, Verinha, pode falar. Então, só que tem um detalhe, depende do grau evolutivo do espírito. Tem espírito que não consegue ver lá na cozinha, não. Ver além das paredes. Não é, Marleninha? Eu acho que sim, mas assim... é difícil isso, né? Não sei, Verinha. A gente sabe que, dependendo da evolução do espírito, ele é limitado. Agora, nesse campo aí de visão, talvez ele possa. Não sei, você me apertou agora, sem me abraçar. O que vocês acham aí, Caio? Então, quando o espírito está muito materializado, ele fica mais limitado, né? O que acontece muitas vezes, o espírito está num pensamento tão obsessivo que ele não consegue nem ver outras coisas, né? Assim, não consegue pensar em outra coisa, né? Mas no campo, pensando tecnicamente na visão, velho, um espírito desencarnado, por ele não ter essa limitação que nós temos do nosso corpo, ele já consegue ter uma expansão maior. Ele vai ter uma expansão maior, né? Então, por exemplo, é o que a gente diz, você pode ter um espírito obsessor, materializado do seu lado. Se você pensar, ele vê. Tanto é que é assim que eles vão se ligar a nós, ele consegue identificar. Ah, tô vendo aí que o Caio tá com raiva do cara do trabalho lá, vou dar uma provocada. Porque ele não tá com a limitação que nós estamos. Se você sentar do meu lado, você não vai ver se eu tô com raiva de não sei quem, se eu tô agradando de não sei quem. Porque a sua visão, ela está limitada ao seu olho. O espírito desencarnado, ele enxerga pelo perispírito, então ele consegue pegar os fluidos espirituais. Então ele consegue ter essa visão ampla, né? A profundidade, né, Kardec deixou claro que vai depender da evolução do espírito. Mas, em comparação com o ser humano encarnado, ele vai ter uma visão mais ampla, porque ele está livre do corpo físico. Aqui um pouquinho mais para frente... aqui, ó, eu vou começar o item 9, eu acho que ele é grande. Não, talvez dê. Se for o caso, a gente volta semana que vem, mas ele vai falar justamente isso, Verinha, ó.
Devemos, além disso, ponderar que essa percepção não se limita ao que diz respeito à extensão, que ela abrange a penetração de todas as coisas. É, repetimos, uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. Ou seja, é uma faculdade, essa visão ampla, que é própria do espírito. É própria do espírito. Nós somos espíritos, mas nós estamos limitados pelo nosso aparelho, pelo cérebro, pelo olho, pelo nosso alcance. O espírito é próprio dele essa amplitude. Aí Kardec fala, ó, a encarnação amortece-a, sem, contudo, anular completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como uma caixa. O encarnado a possui, embora sempre em um grau menor do que quando se acha completamente desprendido. É o que confere a certos homens um poder de penetração que a outros falece inteiramente, maior agudeza da visão moral, compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Então, essa amplitude é própria do espírito. Eu me enganei, eu acho que é um pouquinho mais para frente o Kardec vai tratar mais especificamente desse ponto. Pode falar, Marleninha, fica à vontade. Aí, é porque Kardec está querendo explicar que o nosso corpo é limitante, né? Então, enquanto encarnado, para eu enxergar, eu preciso ter os olhos e que eles sejam perfeitos. O espírito, o desencarnado, não importa, aí no caso, Verinha, não importa a moralidade, ele não precisa do órgão físico. É como se ele enxergasse 180 graus, né? Ele não precisa do órgão físico, por exemplo, para ouvir, ele não precisa de ouvido, igual a gente, né? Para se locomover, ele não precisa das pernas. Então, é mais nesse sentido que Kardec está focando, né? Para mostrar a possibilidade do espírito desencarnado, sem falar em evolução aqui. Eu acho que é nesse sentido. O que você acha, Caio? Eu acho que você está certíssimo, é isso mesmo, explicou muito bem. Né? Kardec está fazendo essa demonstração, tanto é que ele fala, ó, cadê? O encarnado possui, embora em grau menor, do que quando se acha completamente desprendido. Quando a gente desencarna, a amplitude abre. Né? A visão abre, né? Em amplitude. Um pouquinho mais para baixo, ele vai trazer um pouquinho melhor essa questão que a gente está fazendo, tá falando aí. Mas é lógico, tem espíritos, né? Que a gente, nas nossas comunicações, a gente tem aí as informações que estão muito, muito materializados, né? Estão muito presos a essa limitação material, né? Porque o espírito ainda está muito materializado, mas, de toda forma, ele consegue ler pensamento, ele consegue ver outras pessoas que estão na reunião e que nós, sem a mediunidade, a gente não consegue ter essa percepção. Fica à vontade, Ana, pode falar. Será que é porque desencarnado o espírito consegue acessar outros sentidos, né? Que são limitados, como a Marlene disse, pelo sensório motor, né? Seria isso. Seu microfone. Caio, seu microfone está fechado, filho. Ou nós ficamos surdos sem saber, né? Não sei qual que é o problema. Vocês que estão limitados ao aparelho de ouvido, vocês precisam que eu abra o meu microfone, né? Mas é isso. Essa foi boa, viu? Acho que foi no começo do nosso estudo que Kardec falava que os espíritos era como se estivessem mergulhados num fluido que conduz a audição, as comunicações, né? Então, por isso que quando eles enxergam, eles não... Às vezes a gente vê uma representação de um espírito, né, num filme, que um fala e o espírito olha. O espírito não precisa disso. A transmissão das comunicações, da visão, né, tudo,
é pelo Espírito todo. Ele não tem essa limitação. Agora, a gente não. A gente estudou aí a Gênesis, nós fomos evoluindo, né? O Marcos explicou muito bem, e o ouvido ficou aqui, né? A língua ficou aqui, o olho. Aí a gente está reduzido nesse material, né? Quando a gente perde esse material, a gente expande. E aí a gente consegue, tanto que para comunicar com o Espírito, a gente não precisa falar, né? Então, você vai fazer uma prece, você não fala, ó Deus, você não precisa disso. Ou se você quiser fazer uma oração para o ente desencarnado, você não precisa falar, né? Você pensa. E aí a transmissão vai... tudo pelo pensamento, né? Exatamente. É isso aí. Aí semana que vem a gente volta aqui no 9. Opa, cadê? Para poder pegar de novo do comecinho, para a gente voltar a catraca aí, para a bicicleta girar direitinho. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Pode ficar à vontade. Não, todos quietinhos, a gente vai ter que voltar a tomar chá para poder digerir essas informações aí, porque é muito difícil. E é difícil porque nos falta o sentido que Kardec explicou aí para a gente ter, né? Você imagina, para nós, imaginar que um espírito olha e fala, ó, lá na frente vai acontecer isso. É muito difícil para a gente, né? Nós somos, é até um exercício de humildade, da gente ver o tanto que a gente é pequenininho, né? E tanto que a gente está limitado aí. Ô, Caio, mas você me convidou, entre aspas, para tomar café, né? Isso. Mas no final do ano a gente podia marcar assim o nosso grupo, tomar café lá na cafeteria. Marlene, você já foi lá? Do filho da Selma. De quem, Ana? Sabe a Selma do Sérgio? Sei. Eu nem sabia que o filho dela tinha cafeteria. Onde é? Eu encontrei com ela aquele dia lá no velório do Zé Mauro, Ah, e a gente, batendo papo, ela me falou que o filho dela abriu essa cafeteria ali na Avenida Hugo Betarello, lá onde que é acho que é Ministério da Fazenda, lá onde que é a coisa da Fazenda, lá. Receita Federal. Receita Federal. sei. Isso. Fazenda é aqui embaixo. É a Receita Federal. E é lá perto, sabe? Bem antes de chegar na Receita. Ali ao lado tem é uma cafeteria, uma gelateria, uma gracinha. E sábado eu fui, tá? Com a Ju e o Alessandro, nós fomos tomar café lá. Gostoso, um ambiente gostoso. Simples, mas muito, assim, muito bom gosto. Eu não sabia, não. Tem sorvete, tudo é artesanal. Aí, no final do ano, a gente marca, vai lá. Pode ser até no meio do ano, gente. Final do ano vai demorar. Pode ser, né? Boa ideia. Então, nosso grupo é tão bom, né? Eu também fui dar. Eu não Nós fomos, dia sabia. 2 de abril, nós fomos cantar lá em Alto Porã, Ah, no centro do Zé Mineiro, e depois nós chegamos e fomos para lá. Foi uma benção, ótima. E uma novidade, tem coisa sem lactose para mim. olha que legal. É, Que bom. muito bom. Tem esse detalhe também. Então, você foi, né, Vera? Você viu que Fui. gracinha, né? Maravilhoso. Eu nem sabia que o filho dela tinha. Muito E, bom. e tem outra. No fim de semana, o Sérgio, acho que é fim de semana, o Sérgio toca piano lá. Olha, que legal. E ele toca, hein? O cara sabe. Ela falou que ele treina todos os dias. Eu tô doidinha para ele tocar na Gênese, que ele... Não é Gênese, o Gênese é esse. Na Revista Espírita, quarta-feira. Eu já joguei a isca, né, Verinha? Mas não pegou ainda, não. Ele não pegou ainda. Falei, ô Sérgio, toca para nós uma melodia aí, ao invés da prece. Mas não Está fazendo aconteceu. tratamento, né, Marlene? Coitada.
Mas tá bom. É isso aí, vamos fazer esse quadro mental, essa fotografia espiritual do nosso encontro. Quem sabe aí essa predição não se realiza, né? Aí a depender dos caminhos aí até o dia do nosso encontro. Mas muito bem, então.